Aí, vocês estão vendo minha tela agora? A música passou, meu áudio está bom, está todo mundo me ouvindo? Beleza, vamos lá. Quando vocês quiserem, quem estiver aqui no... Vamos entender um pouco sobre a reunião. Quando vocês quiserem falar, participar ou fazer alguma pergunta, vocês podem utilizar o chat para fazer perguntas. Conforme for surgindo dúvidas, eu vou abrir 3 vezes para a gente conversar, para abrir o microfone, para fazer pergunta para mim. Quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mãozinha, né, os botões de áudio, câmera, você vai ver que tem um botão que é uma mãozinha, você clica nele, ele vai levantar a mãozinha para mim, eu consigo ver aqui quem está querendo fazer pergunta, tá? Então, assim, em alguns momentos eu vou parar e para abrir o microfone para vocês, tá, gente? Eu só não deixo aberto o tempo todo, deixa eu abaixar minha mão, eu só não deixo aberto o tempo todo, porque pode gerar algum desconforto na reunião e ela não vai seguir conforme a gente pensou, tá? Mas vamos lá. Primeiro ponto, o que eu vou te ensinar hoje? Né? Primeiro ponto, eu vou te ensinar o que é ser um investidor, qual conhecimento você precisa para mudar a sua vida financeira e como sair das dívidas e se tornar um investidor. Então, eu vou te mostrar essa jornada, esse caminho. Então, assim, o que eu quero trazer aqui para vocês, o jeito fácil é sempre mais caro. Não existe um jeito fácil, não existe um hackzinho, que eles falam, uma manha, que nem a gente diz aqui em Minas. Na verdade, existe todo um processo que a gente precisa fazer na nossa vida, que vai fazer com que a gente saia das dívidas e mude o nosso comportamento para nunca mais entrar em dívida. Então, é um processo bem complexo, tá? Mas ele não é impossível, ele é super possível. E a gente vai entender o porquê disso. Mas vamos lá. Primeiro, eu quero mostrar para vocês... Oi, Vânia. É Vânio? Oi, Vânio. Estamos vendo você aqui. Primeiro, eu quero mostrar para vocês a dívida que eu e minha esposa contraímos, tá? Esse site aqui, Registrato, é um site do Banco do Brasil. Todo mundo pode entrar lá e olhar as próprias dívidas. Você tem que ter uma conta no Gov, você entra lá no Gov, você consegue ver todas as contas em bancos que você tem, todas as dívidas que você tem, todas as contas que você tem em dívida, fica tudo registrado. Então, o Banco do Brasil tem tudo isso. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, né, é mostrar, olha que legal, como que a gente estava naquela época, né? A gente tinha um prejuízo no Itaú ali, ó, um prejuízo, né? Uma dívida de R$ 52.968, mais 8.020 no cartão. Isso aqui era cheque especial, isso aqui era cartão, né? E eu aqui, no meu nome, eu tinha uma dívida na Caixa de R$ 7.277 e tinha mais no Bradesco, R$ 900, né? 887. Porém, esses registros, eles registram o valor justo, o valor da dívida real, né? É o que a gente contraiu mesmo. O problema é... Deixa eu ir para frente aqui para mostrar isso. O problema é que a dívida que eles estavam cobrando da gente, eu temos um aqui, era um valor absurdo. Era R$ 56 mil, mais R$ 173 mil de juros e encargos. São os juros abusivos que eu estou falando do Banco Maligno. Aqui eu tinha uma dívida de 1.249, eles cobraram mais 8 mil de encargo. Beleza. Na hora que eles fecharam tudo isso, né, dá um valor de 230, 50, 264 mil reais. Essa era a nossa dívida na pessoa física, tá? Não é na pessoa jurídica, não, é na pessoa física. Enfim, depois de todo um processo, de tudo, muito estudo, né, a gente conseguiu quitar essa dívida. Vou mostrar aqui. Você pode ver aqui que vencido em prejuízo no nome da Vitória, da minha esposa, está zerado. E no meu também. É claro que a gente tem compromissos agora, mas está tudo em dia. Ó. E como que a gente fez isso, né? Aqui a gente fez uma longa negociação com o banco. Hoje, até o final dessa reunião, eu vou mostrar para vocês como fazer essa negociação. Mas não vou mostrar um processo, tá? No fim aqui, para vocês terem noção, pós-negociação, a gente conseguiu pagar os valores justos, né? E deu um valor de R$ 7.002, né? A gente conseguiu negociar e pagar esse valor no fim. O que aconteceu aqui? Eu fiz um levantamento de toda a nossa dívida e calculei quanto que eram os juros justos, né? E quanto que o banco estava cobrando. E aí, a gente fez uma negociação, levou um certo tempo, mas no fim a gente conseguiu quitar uma dívida de R$ 260 mil em 7 mil.
todos os dias mais felizes da minha vida e da minha esposa, porque a partir daí tudo começou a andar. Quando a gente carrega a dívida nas costas, parece que aquilo lá fica puxando a gente para trás. Alguém se sente assim? Às vezes não dorme bem, acorda pensando nisso, ou está sempre preocupado, né? E a questão é que os bancos, eles fazem isso justamente para a gente sentir esse peso e pagar esse absurdo. Porque eles vieram uma vez e queriam parcelar esse valor. Eles falaram, olha, a gente parcela em milhões de vezes aqui. Vocês vão pagando muitas vezes, mas vamos supor que são 100 mil vezes, 100 vezes de 3 mil. Um absurdo desse. E aí eu falei, não, para o banco, você está ficando louco. Por isso que eu falo que o banco é maligno. Eles fazem isso, geralmente, para fazer pressão em cima da gente e a gente ceder. Tá? Mas o que acontece? O problema é que é gente que se coloca nessa posição. É gente que se coloca nessa posição, infelizmente. E isso vem muito da nossa cabeça, né? De como a gente foi criado, de como... Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente. Deixa eu desligar o microfone aqui, já olha. De como a gente foi criado, de como a nossa cabeça funciona, né? Então tem toda uma ciência, uma neurociência por trás disso, e hoje eu vou revelar ela aqui para vocês entenderem e começarem a mudar. Então vamos lá, como que eu construí minha dívida de 200 mil reais? Hoje é uma coisa divertida, né, de contar, eu já até acho graça, porque teve alguns fatos engraçados no caminho, mas passei muito perrengue. Meu relacionamento acabou no caminho, aqui está eu e minha esposa, a gente teve um término, a gente passou por problemas aqui em casa, muitas brigas, tivemos problema com nossos familiares, tivemos problema em tudo. Então, estava tudo descontrolado, não só por causa do nosso financeiro. O nosso resultado financeiro era resultado de todo o descontrole da nossa vida, de todos os problemas que a gente vinha carregando. Mas vamos lá. Vamos entender como que a gente construiu essa dívida. A minha esposa, a família dela tinha uma fábrica de costura. Eu coloquei aqui ela antes do Covid e pós-Covid, tá? E essa fábrica, a família dela não queria trabalhar, ela tinha 40 funcionários, e eles passaram essa fábrica para minha esposa, e ela me chamou para trabalhar junto com ela. Falou, vamos trabalhar? Eu falei, vamos embora, vamos erguer essa fábrica, porque ela era deficitária. E, na época, eu já tinha trabalhado com consultoria financeira, eu estava fazendo faculdade, eu já tinha trabalhado em algumas empresas, então eu tinha uma bagagem legal, e ela também fazia faculdade, então ela também tinha essa bagagem legal. E aí, com 40 funcionários, a gente remodelou toda a fábrica, a gente conseguiu ter um processo mais inteligente, a gente conseguiu reduzir um pouco o nosso custo, reduzir o número de funcionários e continuar a nossa produção, né? A gente manteve a produção. Mas aí aconteceu uma coisa, lá em 2020, 21, sei lá, não lembro o ano que começou o Covid, começou aquele caos. E todos os nossos clientes eram de São Paulo, e a primeira cidade que fechou foi São Paulo. Enfim, chegou dia 5, a gente tinha um compromisso de 40 mil reais para pagar, e a gente não tinha um centavo na conta da fábrica, porque ninguém estava pagando ninguém. A gente tinha que pagar a mão de obra. O que aconteceu? A gente se virou, pegamos um empréstimo, fizemos o que podia fazer para arcar com isso. E a gente carregou a fábrica no Covid, ela faturando 70% a menos, durante 2 anos, porque tinham 30 famílias envolvidas lá e a gente conseguiu segurar por 2 anos 30 famílias trabalhando com a gente, mesmo faturando 70% a menos. Eu e a Vitória, né, minha esposa, a gente tinha um pouquinho de dinheiro guardado, mas não era muito. E tudo que a gente fez foi voltando para a fábrica. A gente pegou... E aí, o que aconteceu? Chegou um tempo que não aguentamos mais, e aí a gente fechou a fábrica. Então, aqui você consegue ver, né, a fábrica antes, o maquinário, todo o maquinário que a gente tinha, e depois. Isso aqui foi o que sobrou dela. Depois de um tempo, né, a gente fechou a fábrica, a gente tinha todo aquele passivo da fábrica com funcionários, a gente tinha o passivo de fundo de garantia, INSS, que a gente tinha que pagar. Eu e ela não tinha mais dinheiro nem para comer. A gente viveu um caminho ali bem difícil. Um caminho que a gente estava endividado no banco por causa da fábrica, a gente já tinha endividado no cartão de crédito, a gente já tinha endividado no cheque especial, e aí a gente não tinha mais de onde tirar dinheiro. A gente só tinha esse ativo, uma montana. Foi aqui que a gente fez a venda dela, né? Essa foi a venda. E aí era o único ativo que a gente tinha, a gente foi, vendeu ela por um preço, e esse ativo sustentou a gente por 1 ano. A gente pegou esse dinheiro, guardou no banco, começamos a pagar, né, o nosso essencial, o arroz com feijão,
as compras, tudo que era necessário. Porque a gente não tinha mais dinheiro. E o banco ligando, né, diariamente. O banco ligando diariamente, deixando a gente doido. Eles não têm empatia nenhuma, né? Então, foi aí que eu apelidei o banco de banco maligno. Né? O banco maligno, ele não tá nem aí. O gerente me ligava, ó, tua dívida tá 200 mil reais aqui, você não quer parcelar? Eu falei, meu amigo, eu tô sem dinheiro para comer aqui, como é que eu vou parcelar isso? Não, mas vai ficar ruim, vai sujar teu nome. Eu falei, pode sujar. Quem é que tá com o nome sujo, levanta a mão aí. Dá um eu. Enfim. Aí eu vivi o pior dia da minha vida. Eu vivi o pior dia da minha vida. Eu estava sem dinheiro, o meu relacionamento estava falido, eu e a Vitória, a gente só estava brigando. Eu estava ganhando muito pouco. Eu comecei a fazer uns bicos, algumas coisinhas, mas eu ganhava muito pouco, quase nada. E a Vitória também não. A Vitória foi trabalhar numa contabilidade. Eu fiquei aqui, eu estava sem trabalho, não conseguia emprego, eu estava começando a montar uma empresa e não tá, nada estava dando certo, parecia que nada saía do lugar. Aí a Vitória chegou um dia para mim e falou, olha, não tem como mais ficar aqui. Eu vou voltar para casa do meu pai. E aí eu estava lá, sozinho em casa, e esse foi o pior dia da minha vida. Pior dia. Eu lembro como se fosse hoje. Aí foi nesse dia que eu tive o insight, né? Foi nesse dia que minha vida mudou. Foi esse dia que eu comecei a pensar como que eu ia sair desse buraco. Não tinha mais como ir mais para baixo. Dívida gigantesca, não tinha mais onde cavar, minha família não conseguia me ajudar, e eu me sentindo muito mal. Por quê? Eu sempre trabalhei minha vida inteira, eu sempre tive minha renda, e eu fiquei um ano sem renda. Eu comecei a pensar o que eu era bom, o que eu era ruim, o que eu podia fazer, comecei a criar, porque eu falei, daqui eu não vou mais para baixo, daqui eu não me afundo mais. Então esse dia para mim foi a virada de chave. E aí eu tomei uma decisão bem simples, eu criei um objetivo, e eu falei que eu nunca mais ia passar por isso na minha vida. Nunca mais. Falei, eu não quero passar mais por isso. Eu não quero mais me colocar nessa posição. E aí eu defini que eu me tornaria um investidor. Então, se você está aí, o primeiro passo que vocês têm é tomar uma decisão e criar um objetivo. Se o teu objetivo é sair das dívidas, escreve aí no caderninho, objetivo, sair das dívidas. Se o teu objetivo é, sei lá, uma viagem, alguma coisa, comece a escrever seus objetivos. Esse é o primeiro ponto, tá? É o primeiro passo. E pensa no que você quer se tornar. Eu me vi como um investidor. E aí, quando a gente fala de objetivo, né, na hora que você for definir o teu objetivo, defina um objetivo SMART. Ele tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Escreve aí no caderninho SMART. Específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Quando eu defini isso, eu defini específico da seguinte maneira: eu queria me tornar um investidor. É bem específico, é palpável, né? A gente consegue palpar isso. Ele é mensurável? Sim, eu mensurei. Eu quero pagar as dívidas e ter o dinheiro guardado. E eu mensurei, eu quero guardar 100 mil reais. Não era 5 mil, não era 20 mil, era 100 mil. Eu defini isso muito bem claro. É atingível? Sim, é um valor, é atingível, ele não é impossível. Ele é relevante? A relevância, com certeza. Isso vai mudar a minha vida? Na minha concepção, sim. E qual que é o tempo que eu vou levar para fazer isso? É temporal? Sim. Eu determinei que seriam 2 anos. Então, toda vez que for definir um objetivo, defina dessa maneira: específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Porque a partir do momento que você define isso, você começa a se portar de uma maneira que ajuda a alcançar esse objetivo, tá? Então, vamos lá. O que é um objetivo de se tornar um investidor? Esse é o quadro que a gente chama de quadro da riqueza. Ele divide a gente em 4 tipos de pessoas. Pessoas que trabalham CLT, pessoas que trabalham autônomo, pessoas que têm uma empresa e pessoas que são investidores. O CLT, carteira assinada, trabalhador, normal. Autônomo é aquele o pedreiro, aquele que trabalha sozinho, né? E às vezes ele nem tem uma empresa, ele é informal, e ele ganha a própria renda. O empresário, ele já formalizou a empresa dele, ele já gera emprego. E, por fim, o investidor é aquele cara que tem um patrimônio, né? Ele tem uma coluna de ativos, e esse patrimônio gera renda para ele passiva. O que é renda passiva? É o dinheiro trabalhando pelo dinheiro. Ele tem dinheiro, e esse dinheiro gera mais dinheiro para ele. E foi isso que eu coloquei como objetivo.
Por isso que aqui eu falo de investidor, de endividado a investidor. É essa a jornada. E olha que maluco. Quando eu fui pesquisar, eu descobri que 95% da população está desse lado do quadrante aqui. Ou ele é CLT, ou é autônomo. E aí o que eu fiquei mais embasbacado, eu acho que vocês vão ficar também. Apenas 5% do dinheiro está desse lado. Apenas 5%. Os outros 95% do dinheiro estão na mão de 5% das pessoas. É a desigualdade que a gente vive no Brasil. E a gente tem que trabalhar para quê? Para a gente sair daqui e vir para cá. Aí eu comecei a pesquisar e eu descobri a história do grande americano. Ele era faxineiro. Eu me esqueci o nome dele, o sobrenome era Ronald. Ele era faxineiro nos Estados Unidos. E ele viveu a vida inteira dele de uma forma simples. De uma forma sem esbanjar, né, economizando. Quando ele faleceu, descobriram que ele tinha um patrimônio de 8 milhões de dólares. E ele ganhava salário mínimo lá. Um pouquinho mais que o mínimo. Eu comecei a pensar qual que era o segredo para se tornar um investidor. Alguém aqui arrisca? Manda no chat aí, qual que é o segredo para se tornar um investidor? Alguém arrisca? Vamos lá. Qual é o segredo? O segredo para se tornar um investidor, vocês não saem da live, tá? Não sai da live não, porque vai parecer uma asneira. Mas é gastar menos do que a gente ganha. Basicamente isso. E para você sair da dívida, basicamente é gastar menos do que a gente ganha. Mas não sai da live não, porque o gastar menos que a gente ganha não é algo tão fácil e tão palpável. Às vezes porque a gente está ganhando muito pouco, ou às vezes porque a gente está gastando muito. E aí que a gente tem que encontrar um equilíbrio. Então, se eu estou falando, gente, tem que gastar menos que ganha, não bate em mim não, porque essa é a realidade. Essa é a realidade, tá? Parece simples, mas não é. Aí eu fui entender, putz, como que eu gasto menos do que eu ganho? Porque eu já tinha ganhado bem, eu já tinha ganhado mal, eu já tive salários bons, já tive salários ruins. E eu olhei durante toda a minha vida, eu sempre entrava em dívida e eu nunca tinha dinheiro, mesmo quando eu ganhava muito, mesmo quando eu ganhava pouco. Olha isso, olha a profundidade disso. E aí eu lembrei da minha infância, de uma história que isso ficou marcado para mim, mas marcado mesmo. Eu tinha um tio que, na época, o salário mínimo era R$ 500, e a minha mãe trabalhava para esse tio. Eu tinha 8 anos de idade. E o salário dele, na época, era R$ 15.000. Era R$ 15.000. O salário dele era 15 e o salário mínimo na época era 500. Isso dá 30 salários mínimos. É o equivalente hoje a R$ 45.000. Um salário de R$ 45.000. Ele era representante comercial. E eu sempre lembrava dele com um carro bom, né? Ele tinha um carro legal, a gente sempre passeava, ele sempre viajava, ele sempre tinha as melhores roupas, morava nos melhores apartamentos, sempre nos melhores lugares, né? Aí um dia minha mãe falou assim, olha, teu tio tá passando dificuldade financeira. Não é possível. Como assim? Não é possível. Aí eu via o estilo de vida dele e eu fui percebendo que a família dele toda gastava demais. Aí chegou um dia que ele foi e pediu empréstimo para minha mãe. Olha que maluco. A minha mãe ganhava R$ 500, ele ganhava 15 mil. Ele foi e pediu empréstimo, pediu o cheque especial da minha mãe para ele usar, porque ele estava quebrado. E a minha mãe, ganhando R$ 500, ela conseguia bancar a casa, sobrava ainda um pouquinho de dinheiro, ela fazia milagre naquela época, fazia milagre. Não sei como é que ela fazia isso. Ela não emprestou, né? Ela não tinha como emprestar. Ela virou assim para mim, Júlio, teu tio está passando dificuldade, ele me pediu dinheiro emprestado, eu não tenho como ajudar ele. Que se eu ajudar ele, vai faltar aqui. Aí me veio essa história na cabeça, eu percebi que para a gente se tornar um investidor, o segredo é gastar menos. É gastar menos do que a gente ganha. E esse meu tio, mesmo ganhando R$ 15.000, ele estava com a corda no pescoço. Ele não dormia à noite. Ele estava ficando com a cabeça branca. Ele estava sempre estressado. Ele ficou surdo de um ouvido. Ele teve vários sintomas. Aí eu fui entender como que a cabeça dele funcionava. Ele tinha passado muita dificuldade na infância
E aí ele colocou na cabeça dele que quando ele fizesse dinheiro, quando ele alcançasse um patamar, ele nunca mais ia passar vontade de nada. Conversei com ele, entendi isso. E isso estava colocando uma corda no pescoço dele de novo. Olha que coisa maluca. Olha como funciona a cabeça da gente. Então, independente de quanto a gente ganha, a gente pode ir para a coluna de investidor. E quando a gente está na coluna de investidor e começa a guardar dinheiro e não tem mais dívida, se aparece uma oportunidade que você tem que pôr um pouquinho de dinheiro, você vai participar dela. Você vai ter chance de participar de uma oportunidade que pode gerar mais renda para você. Ou se você tem uma ideia de negócio, você vai ter um dinheirinho ali para poder investir e isso pode aumentar o teu patamar de renda. Você pode sair, às vezes, do CLT uma hora. E tudo isso eu tive insight lembrando dessa história do meu tio. Aí vi, agora, só mais uma história. A gente continua o conteúdo. Hoje eu tenho minha mãe, minha mãe, eu aprendi muito de gestão financeira, mesmo com a minha mãe. Mesmo ela não tendo nem ensino médio completo. Minha mãe é faxineira. Eu aprendi muito com ela. Porque ela sempre me ensinou a fazer milagre com o que a gente tinha. Ela sempre me ensinou isso. E meu pai e minha mãe são separados. O meu pai hoje ele tem casa própria, ele tem uma renda maior que a da minha mãe, que ele tem uma aposentadoria melhor, ele recebe aluguel de uma chácara que ele tem. E vira e mexe ele vem me pedir dinheiro. Já a minha mãe, esses dias ela estava lá, ela foi no dentista, ela precisava fazer um negócio lá que ia ficar 5 mil reais. Eu falei, mas você precisa de ajuda? Ela falou assim para mim, não, Júlio, eu tenho dinheirinho guardado aqui. Olha que loucura. Olha como funcionam as coisas. Por isso que a gente tem que entender a nossa cabeça. Por isso que a gente tem que entender como funciona. Porque quando a gente crescer e estiver lá ganhando muito bem, a gente vai saber lidar com dinheiro. E quando a gente estiver embaixo, lá no fundo do poço, que nem eu estive, se a gente souber lidar com dinheiro, a gente não passa dificuldade. Então vamos entender como que funciona a nossa cabeça. Nosso cérebro, ele é muito adaptável. Ele é elástico, ele é elástico. Ele pode se adaptar a diversas coisas. E ele faz isso através de sinapses. Se vocês estiverem prestando atenção nessa aula, anota isso. O que são essas sinapses? São conexões entre neurônios. Então, por exemplo, aprendi hoje uma palavra nova. Fiz uma conexão. Quando a gente é criança, a criança começa a andar, começa a engatinhar, põe a mão na tomada, ela coloca as coisas na boca, come formiga, né? Quem tem filho aí sabe. Tem que ficar de olho, né? O bebezinho, quando começa a andar, começa a desvendar. O que ele está fazendo? Através dos 5 sentidos dele, ele está testando o ambiente e está formando as sinapses no cérebro dele, ele está aprendendo. E aí, cada comportamento, cada coisa que ele sente, ouve, cheira, vê, isso fica marcado em uma sinapse. Então, por exemplo, o bebê foi lá, pôs a mão no ferro, queimou a mão. Opa, ele chora, né? Mas o sentir queimar a mão, o susto que ele toma, toda aquela reação e comportamento, ele fica registrado no cérebro dele como uma sinapse. Ele nunca mais vai colocar a mão no ferro. Se ele voltar a pôr a mão no ferro, é porque a sinapse ainda não foi muito bem formada. Aí a gente chama de potenciação de longo prazo. Quando você começa a reforçar sinapses, você começa a fazer ela várias vezes, ela vai se reforçar e tornar mais forte. Então, por exemplo, quero aprender inglês. Pô, todo dia, se você falar um pouquinho, aprender uma palavra, todo dia se fizer um pouquinho, um tijolinho, você está reforçando essa sinapse do inglês, essas estruturas mentais. E na nossa infância, eu estou trazendo a infância porque na infância são onde se formam a maior quantidade de sinapses no nosso corpo humano. É na infância. Lá é um boom. Então, o que aconteceu com a gente? Os nossos pais, a forma que eles falaram para a gente do dinheiro, olha, eu sou pobre, nunca tenho dinheiro, o dinheiro não é bom, dinheiro faz mal, dinheiro é do demônio, dinheiro prejudica as pessoas. Eu ouvi muito isso. Então, toda aquela comunicação, ação, forma dos nossos pais gastarem, a forma deles viverem, a gente começa a assimilar isso de forma inconsciente e formar sinapses muito fortes, que a gente está convivendo com nossos pais até os 13, 14, 15, 16 anos, não sei. E aí, quando chega na vida adulta,
a gente replica os padrões financeiros da nossa família. E uma sinapse muito forte que se forma ao longo da nossa vida, e muito importante, é a sensação de fazer parte da família. Então tem um negócio muito louco. Olha como a tua cabeça funciona. Quando você começa a prosperar, você sente que você não faz mais parte daquela família. Inconscientemente, teu cérebro começa a te sabotar para você não prosperar mais financeiramente. E aí é onde você se endivida, é onde você ferra a tua empresa, é onde você é demitido, porque você começa a ter atitudes sem perceber que te levam a retornar ao conforto, ao lar, ao fazer parte. Cara, isso é muito louco. Mas infelizmente é assim que funciona a nossa cabeça. E aí quando eu entendi isso, eu entendi que para eu sair da dívida, além de negociar, além de fazer, precisava ser feito, encarar aquilo, eu também teria que lidar com as minhas sinapses, as minhas conexões mentais, para eu fortalecer as sinapses certas, para eu começar a ter um comportamento diferente com o dinheiro. E eu teria que fazer uma outra coisa. Os comportamentos ruins, eu ia ter que diminuir eles para parar de fortalecer os comportamentos ruins e eles se tornarem desnecessários. E aí eu só fortalecer os comportamentos que fazem sentido para o meu objetivo de se tornar um investidor. Então, nosso cérebro é assim. Ele tem a potenciação de longo prazo, LTP, tá? Isso aqui é científico, eu não estou falando da minha cabeça. E tem a depressão de longo prazo, LTD. Então, quando você fica sem fazer uma coisa por muito tempo, você começa a se esquecer, porque essa sinapse ela vai enfraquecendo, como se fosse um músculo. Então, quando eles falam que o nosso cérebro é um músculo e a gente tem que trabalhar ele, para não ter Alzheimer tem que fazer palavra cruzada, tem que ler 2 livros ao mesmo tempo, tem algumas coisas que você pode fazer. Realmente é assim que funciona. Realmente é assim. Agora falando sobre... E aí tem mais uma coisa. Fatores como sono, nutrição, estímulos emocionais também influenciam na eficiência das sinapses no aprendizado. Então, se você não dorme direito, aí você está preocupado com as dívidas ali, você não está dormindo direito. Você está trabalhando feito louco ali, acorda de manhã, não toma café, sai correndo para o trabalho, almoça uma marmita ali, ou compra alguma coisa na rua, uma coxinha. Não pratica esse exercício físico. O que acontece? Teu cérebro ele começa a seguir esses hábitos ruins e a fortalecer esses hábitos ruins, de não se nutrir direito, de não dormir direito. Ele se acostuma com isso. E você se acostuma com isso. Eu vivi desse jeito. Eu tenho um problema de saúde grave aqui, uma trombose grave, porque eu vivi desse jeito. E aí traz a repercussão no nosso corpo. Eu dormi 4 horas por noite. O que aconteceu? Né? Se você começar... Então, onde eu cheguei, né? Se eu começasse a dormir melhor, fazer higiene do sono, se eu começasse a nutrir meu corpo com alimentos bons, se eu começasse a praticar exercício físico, estimular emocionalmente minha mente de forma positiva, eu ia ter uma eficiência melhor de aprendizado. Eu conseguiria manter padrões positivos por mais tempo, porque eu teria energia para isso. Quem aqui sente que está vivendo isso? Fala um. Eu estou vivendo nessa roda aqui. Só manda aí, eu estou vivendo isso. Dormindo pouco, comendo mal, vivendo com estímulos emocionais ruins. Manda aí para mim. Aí que eu vi o terceiro. O que seria o terceiro passo? Aí o pessoal está vivendo isso. Gente, comecem hoje, devagarzinho, tá? Passo a passo. Passo a passo, devagarinho. Pega um hábito e começa a mudar. Eu quero ler. Pega um livro e lê uma página por dia. Eu quero caminhar. Caminha no primeiro dia 500 metros, no segundo 1 quilômetro, no terceiro, sei lá, vai aumentando conforme você aguenta. Mas faz todo dia de forma contínua, tá? Que assim você vai fortalecer a sinapse e depois de 3, 4 meses seu corpo começa a se acostumar com o novo padrão de vida. Aí a gente entra no terceiro passo, mudança de hábitos e estilo de vida. Vocês estão achando, eu estou dando toda essa estrutura de conhecimento porque eu quero que vocês, além de aprender a negociar suas dívidas, vocês nunca mais entrem e criem hábitos saudáveis para isso.
tá? E uma mentalidade diferente. E para criar essa mentalidade, o terceiro passo aqui é mudar o hábito, o estilo de vida. Eu entendi que eu precisava replicar esses comportamentos positivos para fortalecer minhas sinapses que faziam mais sentido para o meu objetivo, que era me tornar um investidor. Aí eu fui ver, né? Aqui na minha cidade tem uma família que eles são hoteleiros, e eles têm hotéis no Brasil todo. Chama Hotel Nacional. Tem no Brasil inteiro, é a maior rede de hotéis do Brasil, ela nasceu aqui em Poços, esse pessoal é lá de Serrania. E eu conheço eles, eu trabalhei para eles, né? E vira e mexe eu encontrava eles caminhando no João Pinheiro. João Pinheiro é uma rua aqui, estou falando como se eles fossem de Poços de Caldas, mas João Pinheiro é uma rua que tem aqui, uma ciclovia que a gente caminha, né? E todo sábado eu encontrava eles, porque durante a semana eles viajavam para todos os hotéis, mas todo sábado eu encontrava eles ali caminhando e às vezes eu conversava, e eu comecei a reparar a rotina dos caras. Eles tinham horário para fazer exercício, lá no hotel eles tinham horário para almoçar, eles tinham horário para trabalhar, eles tinham horário para encontrar entre eles e tomar um vinho e se divertir. Eles tinham uma rotina muito bem montada. E os caras eles têm mais de 100 hotéis no Brasil. Aí eu falei, putz, se eu replicar uma rotina parecida com a deles, pode ser que eu não me torne um milionário, mas já é um passinho para eu chegar no meu objetivo, se tornar um investidor. Então, a gente começa a fazer isso, a mudar esses hábitos. E como que a gente cria bons hábitos? Tem esse livro aqui, O Poder do Hábito, eu indico para vocês. Tem um outro livro que eu não coloquei aqui, que chama Hábitos Atômicos. Eles ensinam muito bem. Mas o segredo mesmo ali, o cerne do negócio, é o trabalho de formiguinha. O que é o trabalho de formiguinha? Todo dia pôr uma areinha ali. Todo dia. É o que eu falei anteriormente. Você vai começar a ler um livro, você não lê um livro inteiro num dia que você já vai perder a expectativa. Lê uma página. Você quer ir na academia? Põe uma roupa de academia, vai até a academia, não precisa fazer exercício, mas começa a ir todo dia. Até que chega um dia, terceiro, quarto dia, você vai lá e começa a fazer um exercício ou outro. Ah, Júlia, eu não tenho dinheiro para academia, não tenho... Faz uma caminhada. Começa devagar, passos lentos, no seu tempo. Porque isso vai ajudar a melhorar a sua saúde para você ter energia para lidar com as dificuldades da vida. A vida não é fácil para ninguém. Eu, quando estava no fundo do poço lá, eu olhava para cima, eu só via uma luzinha lá em cima. Em volta era tudo escuro. E aí eu entendi também que eu precisava passar por um processo de cura emocional. Porque essas sinapses minhas eram muito fortalecidas, eu tinha muitas emoções lá do meu passado, da minha infância, ruins. Lá na minha infância, o casamento dos meus pais foram muito conturbados. Eles se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. E tinha violência doméstica, acontecia muita coisa ruim. É uma história bem pesada. E eu carreguei isso minha vida inteira. E eu percebi que se eu não curasse, se eu não olhasse para o meu emocional, sentisse, eu era uma pessoa muito fechada, eu era muito fechado, eu não gostava de sentir. Aí uma vez um psicólogo falou para mim, Júlio, quando você segura teu sentimento e você se torna uma pessoa fria, você não vai sentir nem o bom e nem o ruim. Cara, na hora que ele falou isso, me deu um insight. Falei, puta merda, a minha vida não tem sentido porque eu não estou sentindo as coisas ruins, eu enterrei elas, e eu também não estou sentindo as coisas boas. E a emoção é o combustível para a gente virar o jogo. A emoção é o combustível para a gente virar o jogo, para a gente encarar as dívidas, para a gente encarar nossos problemas, para a gente procurar meios de faturar mais. A emoção faz isso. E quanto mais frio a gente se torna, menos a gente consegue resolver nossos problemas, mais infeliz a gente se torna. Então, esse ponto de bons hábitos e cura emocional, ele é crucial para você nunca mais entrar em dívida. Ele é crucial também para você ter uma vida equilibrada. O equilíbrio, ele não está em não sentir. Uma amiga minha me falou isso esses dias. O equilíbrio está você sentir, ter os sentimentos nos extremos. Então, se você está feliz, você fica muito feliz e depois você volta para o equilíbrio. E se você está triste, mesmo que seja muito triste, acontece um fato que te deixa, sei lá, falece alguém, você perde uma amizade, uma briga, te deixa muito triste, você vai sentir aquela tristeza, você não vai brigar com a pessoa mais, você não vai carregar aquele sentimento. E depois você volta para o equilíbrio, mas você tem que sentir. E aí a neurociência fala uma coisa para a gente fantástica. Os nossos sentimentos, eles duram apenas 3 minutos. No nosso cérebro, os hormônios,
toda ação que tem ali um sentimento de tristeza ou de alegria são 3 minutos. Passou de 3 minutos, a gente está carregando aquele peso. A gente está criando na nossa mente ali, ó, pam, pam, pô, aquela pessoa me xingou, não sei o quê. Você começa aquela historinha, começa a contar a historinha. Aí aquilo vai crescendo e vira um elefante branco, né? Imagina a carga do elefante branco na tua cabeça. Como é que você consegue pensar na tua vida se você está carregando aquela carga? Então, a cura emocional, ela apoia muito nisso. Aí a gente começa a ir para o quarto passo, a entender e criar novos hábitos financeiros. Eu quero perguntar para vocês se até aqui está fazendo sentido. Olha aqui, comprovado, de criar bons hábitos e se livrar dos maus. James Clear, ótimo. Poder do hábito, o pessoal está anotando aqui, que legal. O que mais o pessoal falou aqui? Deixa eu ver. Estou só retomando o chat aqui que eu vou falar, não me perco, tá, gente? Beleza. Eu quero ver se alguém tem alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, levanta a mão, que agora é a hora, tá? Aí eu vou abrir o microfone para vocês perguntarem. Mas o que eu tenho para perguntar aqui para vocês, tudo isso está fazendo sentido? Ou eu sou um pouco lunático aqui, estou viajando? Manda aí no chat, se é lunático ou não, está fazendo sentido. A Eliane perguntou aqui no YouTube, Poder do Hábito, qual é o escritor? Ô, Vi, você manda para ela aí, fazendo um favor? Ah, você já mandou. Charles, ótimo. Ó, a Carol Rezende já vai na academia todo dia. Tá melhorando os hábitos. Muito legal, gente. É isso mesmo. Cara, é isso. O caminho é esse, tá? Faz sentido, muito bom. Beleza. Agora vamos falar um pouco do dinheiro. A gente tem que começar a entender como criar novos hábitos financeiros. Tá? Não é só os hábitos de vida. Então, o quarto passo, para quem quer sair da dívida, se tornar investidor, é esse. Vamos entender um pouco mais. Eu vou mostrar aqui o fluxo de caixa, né, de uma pessoa rica e o fluxo de caixa de uma pessoa de classe média, como que funciona. Tá? Primeiro ponto. Fluxo de caixa de uma pessoa da classe média. Demonstração financeira. Ela tem um emprego, tem uma renda, um salário, ou uma microempresa, uma empresa, tem algo que gera uma renda para ela. Ela pega essa renda e compra passivos. O que são passivos? Carro, casa, dívidas do cartão de crédito. Então ela contrai essas coisas. Vou comprar um carro, faz o financiamento. Comprar uma casa, faz o financiamento. E aí esses financiamentos, mesmo que em parcelas longas, sei lá, 30 anos, de R$ 500. O carro, 5 anos de R$ 1.000. Aí você ganha 3 mil, metade do teu orçamento está indo embora aqui. Metade do teu orçamento está indo para o passivo. E você está livre de adquirir um carro e uma casa, né? Que não é sua, ela só é sua quando você termina de pagar. Então você compra o passivo e depois você ainda vai quitar todas as despesas. Todas as despesas é aluguel, a prestação do carro, financiamento, os tributos, boleto de cartão de crédito, e aí vai ter também supermercado, água, luz, né? Alguém está vivendo isso hoje? Alguém está vivendo dessa maneira, com carro, está com financiamento, está se enroscando? E aí, o restinho do dinheiro, se sobrar, né? Se sobrar, ela ainda gasta, ou poupa, né? Mas sobra muito pouco. Ou não sobra, ou ela fica negativo e ela aumenta a dívida dela no cartão de crédito. Uma dica aqui, né? Olha como o banco é maligno. Ele te dá um cartão, esse cartão, ele é débito e crédito. Ele é débito e crédito. Aí você tem teu salarinho lá no débito. Você está lá gastando ele, não sei o quê. Acabou o teu débito, o que você faz? Passa no crédito. Aí você começa a usar o crédito como extensão do teu salário. A maior parte das pessoas se endividam no cartão de crédito por causa disso. Porque ela ganha lá um salário, sei lá, R$ 1.500, R$ 3.000, a renda familiar dela é essa. E aí o banco, matuto, né, como ele é, ele te dá um cartão de crédito acima do que você ganha 3 mil, ele te dá um cartão de 4, 5, 6. Teve uma época lá que eu tinha uma renda de R$ 5.000, eles me deram um cartão de crédito de 15. Eu brinquei, eu falei, o banco não sabe o que ele está fazendo. Ele é louco, né? Mas a realidade é que ele sabe. A realidade é que o banco maligno sabe o que ele está fazendo. Ele está querendo te amarrar em dívida. Porque para ele é mais lucrativo te amarrar em dívida. Ele é uma empresa. Comenta banco maligno aí. A gente tem que lutar contra o banco maligno. Eu falo, o Brasil é pesado. Fora aqui do Brasil, em outros países, existe mais justiça monetária contra os bancos.
os juros não são tão exorbitantes assim. Então, o Brasil, por ser um país com pouca educação financeira, eu chamo o banco de maligno por quê? Porque ele faz isso de propósito mesmo. Ele usa do ambiente brasileiro para amarrar o pessoal nas dívidas e a gente sempre pagar mais e não pagar o justo. Então, quem paga o cartão de crédito lá com juros abusivos, cheque especial com juros abusivos, tá financiando o banco. E essa é a lógica de 95% da população. Opa, aqui, 95% da população está assim. E por isso que 5% do dinheiro está aqui. A lógica das pessoas que constroem patrimônio é diferente. Ela tem a renda dela. Tá? Então, ela tem a renda dela do salário dela. O que ela começa a fazer? Ela tem o mínimo de despesa possível, ela tem um aluguel mais baixo, ela gasta menos água, luz, ela economiza. Tá? E aí, o que ela faz? Ela vai juntando o dinheirinho dela. E com esse dinheirinho, ela compra ações, ela compra um título imobiliário de investimento, de renda fixa, ela vai poupando. Chega uma hora ela compra um imóvel, porque se ela tem o dinheiro, ela vai lá e compra mais barato, você não financia. Quando você financia, você está pagando 2 imóveis. Quando você financia um carro, você está pagando 2 carros. A pessoa que trabalha nessa lógica, não, ela começa a construir os ativos dela. E carro não é ativo, carro é passivo. Imóvel pode ser um ativo, você pode comprar, alugar, você pode morar lá e deixar de pagar aluguel, aí se torna um ativo, tá? Fazer as coisas que fazem sentido. E esses ativos começam a gerar renda. Então, ela, sei lá, chega no momento, ela comprou algumas ações geram dividendos, geram uma renda para ela. Ela juntou, sei lá, 5 mil reais e pôs numa renda fixa que gera 10% ao ano. 5 mil a 10% ao ano vai gerar uma renda de 500 reais no ano. Ela vai reinvestir. Quando ela vai fazendo esse reinvestimento, essa coluna de ativo vai crescendo. Olha a coluna de ativo aqui, é de passivo, ó, tá pequena, e ela começa a crescer, aumentar essa coluna de ativo, chega no momento que ela já aposentou. Por quê? Ela não precisa mais trabalhar. Essa coluna já gera a renda que ela precisa para viver. Já gera renda para ela comprar um carro legal, já gera renda para ela fazer uma viagem legal, já gera renda para ela criar, sei lá, um negócio novo. Então, a lógica, né, de quem constrói ativos, a lógica de quem constrói patrimônio é essa. E a maior parte dos brasileiros segue essa lógica aqui. A lógica ruim, destrutiva. Por quê? O nosso mercado nos ensina assim. O ambiente nos ensina assim. Os nossos pais fizeram assim. Os nossos avós não tinham tantos produtos como hoje, assim, né? Os nossos avós eram mais conscientes. Mas os nossos pais passaram por isso. Porque eles viveram o boom dos financiamentos, dos empréstimos. Os nossos avós, não. Às vezes eles moravam na fazendinha, na rocinha lá. Não tinha nem banco, né? Não tinha nem acesso a isso. Mas, enfim. O que a gente tem que fazer? Mudar as nossas sinapses para a gente, ao invés de agir dessa maneira, a gente começar a agir dessa maneira. A gente tem que começar a agir dessa maneira aqui. Toda a nossa renda, a gente tem que guardar um pouquinho para construir nossa coluna de ativo para gerar uma renda passiva. Criar sinapses dessa maneira. Olha os cachorros latindo. E aí eu crio um sistema, anotem isso que é importante, que chama 40... Pera aí, calma um pouquinho. Você quer participar da live. Eu criei um sistema 40, 20, 20, 20. E eu comecei a aplicar esse sistema na minha vida. Como que funciona esse sistema? Eu quero que vocês escrevam e devagarinho vocês vão aplicar isso com o tempo. 40% da renda familiar é você com seu marido, é você com a sua esposa, filhos, se estiver trabalhando, você vai somar toda a renda de vocês e vai separar 40% do essencial. O que é essencial? Aluguel, água, luz, supermercado, que vocês precisam para viver. 40% tem que ficar para isso. 20% você vai separar para investimento ou pagamento de dívida. 20% você vai separar para educação ou oportunidade. Por que educação? Quanto mais você estuda, quanto mais curso você faz, quanto mais caminhos você busca, abrem-se mais oportunidades para você fazer mais dinheiro. Então, sei lá, eu quero fazer um curso de corte e costura. Hoje eu ganho um salário mínimo. Se você fizer um curso de corte e costura, você pode montar um ateliê e ganhar lá 3, 4, 5 mil reais, 10 às vezes. Tem uma costureira ali, um ateliê que ganha 10, 12 mil. Pô, quero fazer um curso de bolo, vou vender bolo. Você precisa ter um dinheirinho ali para você fazer isso.
Ah, não, já sou formado, tal, existem pessoas formadas que preencheram o formulário, já estudei muito, mas você pode ainda se educar em educação financeira, algum curso diferente da sua área, que vai contribuir para aumentar a sua renda. E também, não quero investir em educação no momento, mas você pode ter um dinheiro guardado ali para caso apareça uma oportunidade. O que é aparecer uma oportunidade? Pô, aparece um terreno lá barato para você comprar, num lugar estratégico que vai valorizar. O que você vai fazer? Se tiver dinheiro guardado, você compra. Eu vivi isso. Um amigo meu estava precisando vender um sítio, a gente tinha um dinheiro guardado, eu comprei o sítiozinho dele na época por um valor, hoje ele vale 5 vezes mais. Por quê? Na época eu estava apto a embarcar nessa oportunidade, porque eu tinha o dinheiro. E por último, 20% para diversão e viagem, porque ninguém é de ferro. Se a gente não tiver diversão e viagem, frescar a cabeça, a gente não consegue viver direito. Então isso aqui também ajuda. Tem pirâmide de Maslow, né? A gente tem o essencial, a gente tem o relacionamento, segurança. Depois procuram pirâmide de Maslow. A gente tem que lidar com tudo isso para a gente se sentir bem. Aí, eu separei níveis de prioridade. Primeiro, essencial. Segundo, investimento, pagamento de dívida. Terceiro, educação, oportunidade. Quarto, diversão e viagem. Por que que eu dividi em prioridade? Quando eu estava ganhando pouco, o meu essencial, ele estava dando 80% da minha renda. Aí eu coloquei 80% para o essencial, 20% para investimento e pagamento de dívida. Esses dois aqui, eu tive que segurar as pontas. Na hora que aumentasse minha renda, eu conseguiria diminuir a porcentagem do essencial e aumentar para educação e diversão. Mas o meu objetivo era pagar a dívida. Então, se você está endividado hoje, enrolado no cartão de crédito, e tiver com juros abusivos lá, não paga não. Começa a guardar dinheiro. Separa uma porcentagem ali para guardar. Para depois você negociar com o banco, né, e fazer uma negociação igual a que eu fiz, de 260 mil reais que virou 7. Por quê? Você tem bala na agulha para isso. Se eu não tivesse aqueles 7 mil, eu ia ter que parcelar. Aí ia parcelar lá e ia virar 15 mil, então eu já ia perder 7. Então, Júlio, hoje tinha algumas pessoas que preencheram o formulário lá, estavam ganhando menos de 1.000, às vezes estavam desempregadas. Quando a renda está muito baixa, assim, a gente tem que olhar pelo que a gente já se educou, pelo que a gente tem, né, pelo que a gente tem hoje, e tentar criar algo para gerar renda. Conseguir um emprego, ir atrás de emprego, mesmo que o emprego não seja tão bom, pega um emprego ali para você ter uma renda acima de 1.000, né, para você já ter R$ 1.500, esse é o primeiro passo. Aí o segundo você arrumar, sei lá, sei fazer bolo, faz bolo de pote para vender, começa a vender para os amigos, pô, sei fazer tal coisa. Você tem que olhar para as suas potencialidades e começar a pôr a prova. Isso me lembra quando eu era criança. Olha a cabeça, eu tinha 12 anos de idade, e essa chacrinha que meu pai aluga hoje, ela tinha um pé de jabuticaba, um pé de caqui. É história de Minas, né? É história de mineiro. Tinha um pé de jabuticaba, um pé de caqui, e tinha um chuchu que dava lá embaixo. E dava muito chuchu. Mas muito chuchu. Aí o que eu fiz? E na época a gente já estava apertado. A história do meu pai ele já ganhou muito bem. Ele tinha uma indústria, ele tinha 2 indústrias, chegou a um ponto ele quebrou. E eu nasci quando ele quebrou, eu dei azar. Boa sorte, né? Hoje eu sou assim por causa disso. Mas eu peguei um carrinho de mão, enchi de chuchu, enchi de jabuticaba, enchi de caqui, dava uns caquizão grande, assim, ó, coração de boi vermelho, uma delícia, docinho. E peguei o carrinho de mão, andei no bairro do lado lá, porque o bairro da chácara não tinha nada, né? Só a chácara nossa. Aí no outro bairro lá, dava 1 quilômetro mais ou menos, 1,5 km, fui andando 1,5 km com carrinho de mão, eu e um amigo meu, batendo de porta em porta e vendendo. Na época a gente fez mais de R$ 200. E quando eu tinha 12 anos, era 20 anos atrás, 21 anos atrás. Eu não lembro quanto que era o salário mínimo na época, mas eu fiz R$ 200 em um dia. É claro que quando você é pequenininho, bonitinho, o povo compra de dó também, mas, cara, oportunidade existe em qualquer lugar. Então, se tá passando perrengue, as coisas começam a olhar para dentro, começam a se curar, porque a resposta está dentro, no que você é bom, no que faz sentido para você. Assim, meu foco é pagar dívida. Cara, é isso. É isso, sim. Se teu foco é esse, começa a fazer essa regra aqui, 40, 20, 20, 20. Pô, não dá para fazer 40, 20, 20. Faz 80, 20.
90-10, começa a guardar um pouquinho, mas faz esses níveis de prioridade. Quando você vai passando as primaveras, né, os anos vão se passando, a gente vai envelhecendo, o cabelo vai branqueando, a gente vai ficando, as nossas prioridades começam a mudar. Essencial nunca muda, né? Mas provavelmente diversão e viagens vai passar na frente de investimento, pagamento de dívidas. Diversão e viagem vai passar na frente de educação e oportunidade. Cada momento da nossa vida, a gente vai mudar as nossas prioridades. O essencial deixa de ser prioridade quando? Quando você tem uma coluna de ativos que já está pagando o teu essencial. Então, coluna de ativos já gera uma renda de, sei lá, 10 mil reais. Teu custo de vida é 10 mil, está sendo pago aqui, então você não tem mais que gastar o que você ganha aqui. Aí muda, inverte. Algumas coisas são loucas. A gente tem que lutar, né? Foco em pagar dívida, mas foco também em a gente chegar no momento que a gente possa jogar diversão e viagens como prioridade. Eu acho que esse é o objetivo de vida. E também, por exemplo, pô, quero fazer doações. Beleza, você vai pôr aqui doações, tá? Mas eu estou falando para as pessoas nessa regra aqui, porque eu vi que muitos de vocês reclamaram de dívidas. Mas pode chegar no momento que você vai se educar menos, participar de menos oportunidades, ter sobrando dinheiro, você pode pôr uma porcentagem para doação, para um projeto social. Isso é muito legal. Eu tenho um produto meu que parte do faturamento vai para doação. Né? Ainda é pouco, mas pouquinho que fatura lá a gente compra cesta básica, a gente faz uma coisinha ou outra, né? Para ir ajudando as pessoas. Então vamos lá. Quinto passo. Eu acho que esse que você estava esperando hoje da live. Como negociar e quitar suas dívidas. Como fazer isso? Eu vou dar uma pausa aqui antes de entrar no quinto passo. Novamente, alguém quer fazer alguma pergunta? Agora é o momento. Se quiser perguntar por áudio, levanta a mãozinha que eu ligo o áudio, tá? Se quiser perguntar aqui no chat, também manda pergunta. Deixa eu beber uma aguinha. Até nisso a gente está amarrado, juros abusivos. Exatamente, Carol. Exatamente. Infelizmente, no Brasil, nosso sistema bancário é desse jeito. Independente do governo que entra lá, independente de lado, de posição, do que for, tá? Os bancos sempre trabalham do mesmo jeito, não tem nenhuma regulamentação quanto a isso. Nunca teve. A única regulamentação que teve foi em 18, 19, quando os juros do cheque especial eu pagava 30%. Cara, era um absurdo. Era 30%, 28%. Aí chegou um momento que o Banco Central regulamentou que o juro de cheque especial não poderia passar de 18%. Mas faz tempo isso. E na época a gente estava com aquela dívida no cheque especial, a gente pagava 5 mil de juros na época, 6 mil. E eu fui pagando, a gente foi pagando com a fábrica, com a rolaiada, pagando. Na hora que eu fiz as contas, isso, quebrei na pandemia. Aí, só que na hora que eu fiz as contas, eu já tinha pago a dívida. Você entendeu? Eu fiz as dívidas nossas, eram na pessoa física. Porque a fábrica já tinha sujado o nome, a fábrica já tinha o passivo dela, e aí a gente usou a pessoa física para seguir os 2 anos do Covid. Então, aí gerou aquela dívida na pessoa física de 260 mil reais, que eu mandei para vocês. Aí, fora a dívida da fábrica. A dívida da fábrica a gente conseguiu quitar vendendo os bens da fábrica, mas os bens da fábrica não conseguiu quitar a nossa dívida de pessoa física. Aí, na pessoa física, a gente fez uma negociação no banco, com o tempo, né? A gente ficou com o nome sujo uns 2 anos, e a gente foi tentando, porque o banco não queria negociar. Hoje, existem algumas regras, algumas coisas que fazem com que a gente negocie com o banco. Mas isso não impede que você guarde dinheiro. Você entendeu? Isso não impede você guardar dinheiro e deixar aquela dívida lá. E fazer a negociação até o banco aceitar. Porque o Banco Central hoje, você consegue denunciar o banco, né? Você tenta fazer negociação, se o banco não aceitar ou não der resposta, você tem que pegar o protocolo e aí você faz uma denúncia para o Banco Central, e o Banco Central vai intermediar isso. Aí, geralmente, os bancos fazem uma negociação mais justa dessa maneira. Ou você deixa lá por 5 anos, 4 anos, 3 anos, chega uma hora o banco vem e faz uma negociação justa. Dessas duas maneiras. A questão eu vou explicar isso agora no como negociar aqui, como quitar a dívida. Eu vou mostrar o passo a passo, tá?
E aí, aqui, você conseguiu mudar o jogo da tua vida em quanto tempo? Quebrou na pandemia, isso, exatamente. Quebrei na pandemia e levei, foram 2 anos mesmo, para sair das dívidas, ter uma empresa, manter uma empresa sólida, né? Eu tenho uma empresa de marketing, de publicidade, ela já é sólida, já tem uma certa quantidade de clientes, e a minha esposa trabalha numa contabilidade, ela gerencia a contabilidade, e logo ela vai ter o escritóriozinho dela também. Então, mas tudo porque eu e ela mudamos muito a nossa cabeça. E eu esqueci de contar lá atrás, né? A gente terminou na época, passou 2 meses, a gente voltou a namorar, retomamos nosso relacionamento e a gente junto decidiu que casais que trabalham juntos enriquecem juntos. Então, pus isso na minha cabeça como prioridade, junto com ela, e junto a gente começou a quitar as dívidas e construir nosso patrimônio. Mas eu levei 2 anos porque eu não tinha ninguém para ir lá me ajudar, eu tive que pesquisar. Eu tive um professor meu na PUC, ele chama Chico, ele me ensinou muita coisa também. Então, assim, no caminho foram aparecendo pessoas, né, que foram me dando algumas ideias, alguns insights, mas ninguém nunca falou para mim, olha, para você sair da dívida é assim. Não, eu fui buscando, fui buscando. Então, aqui hoje o que eu estou passando para vocês é um método, né, um caminho para vocês entenderem como sair da dívida, mas não só sair da dívida, mas também como nunca mais voltar, porque foi esse processo em 2 anos que eu fiz, que foi remodelar a minha mente, proporcionar hábitos positivos para fortalecer minhas sinapses mentais positivas, mudar meu estilo de vida. Foi todo esse processo que eu fiz com você até agora, mudar minha mentalidade com dinheiro, começar a negociar, entender, tá? Foi esse processo, esse passo a passo. E o mais incrível foi, não mudou só o meu dinheiro, tá? Não mudou só a minha renda, mudou toda a minha perspectiva de vida. Mudou meu relacionamento com meus familiares, com os meus amigos, com a minha esposa, namorado, a gente vai casar agora em janeiro, dia 31. Mudou tudo. Tudo, tudo, tudo. Por quê? Tudo está interligado. Quando uma dessas coisas não vai bem, ela vai desestimular a outra. Então, se você não está bem com a tua família, se você não está bem com você mesmo, se você não está bem espiritualmente, se você não está bem no teu relacionamento, tudo isso pode te atrapalhar no seu resultado financeiro. Então, eles são relacionados, né? E não é linear, tá? Eu estou falando assim, é caótico o negócio. Porque a nossa mente, ela não é linear. O ser humano não é linear. A gente nunca sabe o que um ser humano pode fazer. O segredo, assim, que eu entendi no caminho é que para a gente ser feliz, ter uma vida tranquila, ter uma vida abonada financeiramente, sem dívida, a gente precisa de equilíbrio, né? E o equilíbrio, ele acontece quando a gente pensa, fala e age da mesma maneira. Eu li isso em algum lugar, eu não vou saber a referência para passar. Mas quando a gente pensa, claro, de forma positiva, a gente externa isso em palavra e a gente torna isso em ação, a gente consegue. Oi? Pensa, age, sente. Exatamente. A Vitória está falando que no fim a gente sente, exatamente. Mas o sentimento é o resultado. Quando você pensa, fala, age, no fim você tem o resultado em forma de sentimento. E quando ele é positivo, você está retroalimentando. Quando o sentimento é negativo, você está retroalimentando em forma de aprendizado. Então, um dos pontos importantes, eu tenho alguns mentorados em gestão financeira, quando a gente começa a falar de dinheiro, eles ficam depressivos. Eles ficam chateados, sabe? Na hora que vai olhar para as contas, eles têm medo de olhar para a conta, eles têm medo de olhar para a fatura do cartão de crédito. Alguém tem medo aí de olhar? Se sente mal? A questão é que a gente está olhando para isso de uma forma muito negativa e não como uma forma de aprendizado. E aí, quando eu mostro para eles que a gente só entra nisso, é claro que a gente que gerou esse problema, mas é porque a gente não tinha conhecimento para sair, a vida deles muda. A vida deles muda completamente. Você entendeu? Porque eles entendem que os fatores que eles vivenciaram desde a infância até a vida adulta fizeram com que eles tivessem essas atitudes. E ainda o ambiente externo, que a gente fala que é o ambiente consumista que a gente tem, no nosso mundo hoje, em todo mundo, ele proporciona com que a gente queira sempre consumir de forma exacerbada, sem olhar para o dinheiro.
Então a gente aprende isso de forma inconsciente, aprende isso de forma consciente, e ainda tem anúncio bombardeando a gente para todo lado. Como que você quer chegar, aí, tipo assim, num ambiente desse, como que a gente consegue inverter a regra de 95% das pessoas terem só 5% do dinheiro? É o próprio ambiente. Então a gente não pode olhar para a gente com culpa. A realidade é, a gente não tem o conhecimento necessário para sair de um ponto e ir até o outro. É só isso. E aí a gente tem que ir atrás de conhecimento. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. É isso que eu estou querendo passar para vocês aqui. E passar de uma forma que vocês possam sofrer menos do que eu sofri, né? Essa é a ideia. Quando a gente guarda o conhecimento para a gente, eu levo isso para minha vida. Todo conhecimento que eu tenho, eu tento passar para frente de alguma maneira positiva. Porque todo conhecimento que eu preciso, eu vou ter que buscar em alguém que queira passar para mim. Então é um ciclo, né, de vida, onde um aprende com o outro e a gente cresce junto como sociedade. E eu estou aqui para lutar contra esses bancos malignos. A gente está aqui para lutar contra isso. Mas vamos lá, vamos falar aqui dos bancos. Como negociar essas dívidas? Passo a passo. Primeiro ponto, a gente tem que entender quais são os juros abusivos e quanto realmente a gente está devendo para eles. Naquele site registrador que eu mostrei para vocês do Banco Central, deixa eu voltar aqui. Anota aí, registrador.bcb.gov.br. Lá você faz login com a sua conta Gov, e aí ele já vai te mostrar um número aqui, né? Você vai gerar lá um relatório, ele mostra o histórico dos seus 5 anos, tá? Você tem tudo registrado. Lá ele já vai mostrar o valor original e o valor total. Só que esse valor original aqui é o valor que ele tinha disponibilizado para a gente, tá? Ele tinha disponibilizado 56 mil reais. Só que aqui dentro já tinha juros sobre juros. Porque eu estava pagando 4 mil de juros, aí eu parei de pagar. Eu falei, não vou pagar mais isso aqui. Fiquei com raiva. Não vou pagar mais esse juro, não vou pagar mais esse boleto. Aí aqui dentro, eu parei de pagar, a gente estava devendo 30 mil reais. De 30 mil para 56, já era juros. 26 mil que só de juros. Então a gente tem que fazer o cálculo, pegar o nosso boleto lá do cartão de crédito, do cheque especial, e separar o que é juros do que não é. Esse é o primeiro ponto. Para você saber quanto realmente você deve. Deixa eu voltar aqui. E a partir do momento que você faz essa separação, no YouTube, gente, eu ainda não fiz um vídeo, tá? Se vocês quiserem me seguir no YouTube, é @juliotamburi. No Instagram também é @juliotamburi. Lá eu posto vídeos, né? E aí, daqui a um tempo, eu vou postar um videozinho explicando como a gente faz essa separação. Se eu for fazer aqui com vocês, a gente vai ficar 1 hora. Mas o jeito mais fácil é você olhar lá na conta, mês a mês, quanto que está vindo de juros, que você parou de pagar. E aí você vai anotando, e subtraindo o valor para você saber qual que é o juros e qual que é o teu. O jeito mais fácil. Aí você vai pegar esse valor e vai calcular os juros não abusivos. O juro de 2%, você vai olhar os juros do mercado, né? Quanto que está, a taxa Selic, está em 12%, beleza, 1% ao mês. E aí você vai recalcular o valor com 1% ao mês. Assim você consegue ver o valor justo comparado com o que eles estão te cobrando. Você entendeu? No meu caso, o valor justo, quando eu calculei, deu 5 mil reais. Eu paguei 7 para o banco, eu ainda paguei um pouquinho a mais. Mas foi porque eu queria ficar livre. Você entendeu? Eu já tinha pago tantos juros lá para trás, 3 mil, 4 mil reais, que na hora que eu fiz as contas lá, estava praticamente paga a minha conta. E eu ainda estava devendo 260 mil para esse banco. Banco maligno. Você vai fazer isso. Aí você não vai no teu gerente, cara. O teu gerente não tem poder de negociação. O gerente, ele não sabe negociar e o gerente não sabe investir. Se o gerente soubesse negociar e investir, ele não era gerente de banco. O gerente de banco é vendedor. Ele está lá para fazer você pagar o valor que o banco está falando que você tem que pagar. E se quando você for investir, ele vai lá e vai te pôr um produto que ele ganha maior comissão. Não é um produto bom. Um exemplo, olha que maluco, eu fui fazer um investimento esses dias, fui lá no banco, né? Mandei um WhatsApp para uma amiga minha que trabalha no banco. Amiga, entre aspas, né?
Não tem nada contra ela, mas ela trabalha em banco maligno, já é ruim. Aí, gente, pedi para ela fazer um investimento para mim tal. Eu falei, olha, o que você tem de renda fixa aí? Que é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso? É uma renda, liquidez diária que eu queria, porque era um dinheiro que, se eu precisasse, eu queria sacar. Mas eu queria que ele rendesse pelo menos a inflação. Eu falei, o que você tem de produto aí? Ela me indicou um fundo de investimento que não era garantido pelo FGC. FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse Fundo Garantidor de Crédito, se o banco quebrar, se tiver algum problema, ele vai garantir o valor que eu tenho investido, ele devolve o valor para mim. É um seguro. Ela estava querendo colocar num fundo que não tinha liquidez diária, eu não podia sacar o dinheiro, ele era vantajoso a taxa, mas não estava atendendo o que eu precisava. Eu falei, filha, eu te pedi uma coisa totalmente diferente disso. Então, o gerente de banco, ele não serve para negociar, ele não serve para investir. Você tem que ir direto na ouvidoria do banco. Você tem que procurar, digita a ouvidoria do banco no Google, pega o telefone do banco que você está endividado, você vai ligar lá e falar, olha, eu quero fazer uma negociação com você. Anota o número do protocolo, aí você vai falar, ó, estou devendo tanto, eu calculei aqui, os juros estão abusivos, e eu quero resolver direto com vocês, pagar o valor justo, tá? E se vocês aceitarem, eu posso pagar de tal maneira, e tanto. Às vezes dá certo, porque a ouvidoria, eles têm potencial ali, eles vão te passar para quem pode negociar com você. Se não der certo, não foi resolvido aqui, você vai pegar o número de protocolo, entrar no site do Banco Central, tá? Deixa eu pegar aqui. E vai denunciar o banco. Deixa eu pegar o link aqui para mandar para vocês. Denunciar banco no Banco Central. Um minutinho, gente. Vocês podem ligar no 145 para fazer a denúncia no Banco Central ou fazer a reclamação online, nesse site aqui. Deixa eu pôr aqui. Vou mandar aqui. Reclamações. Deixa eu mandar aqui no Meet também, gente. Peraí. Aí, você vai mandar uma reclamação nesse site aqui do Banco Central, com o número do protocolo. Aí o Banco Central, ele vai intermediar. Quando ele intermedia, pode ser que dê certo você pagar essa conta sem os juros abusivos. E aí eu trago aqui, em hipótese nenhuma, pagar a conta com juros abusivos. Hipótese nenhuma. Nunca faça isso. Fica lá com o nome sujo um tempo, mas não faça. Quando o Banco Central entra aqui, né, ele desqualifica o banco, gerador dessa dívida. Gera um ponto negativo para eles. Isso é muito ruim para o banco. Então, eles têm 10 dias para resolver o problema. Geralmente, resolve negociando o valor justo e eles ainda parcelam. Só que aí, quando eles parcelam, eles ainda embutem uns jurozinhos lá, mas juros justos. Então, por exemplo, você calculou lá que você deve 5 mil. Você está devendo 5 mil. Teu cartão de crédito está em 10, você renegociou com o banco em 5. Você pode pagar esses 5 à vista. Você pode pagar esses 5 à vista. Ou você pode parcelar esses 5 mil, né, com juros lá, que o banco vai falar para você, 5 parcela de 1.100, 5 de 1.050, sei lá. Aí você já vai pagar o valor justo, parcelado, vai quitar isso. Então, até aqui, dúvidas? Teve alguém que teve dúvida aqui no caminho, mas eu não entendi. Eliane, você pediu para eu repetir. Agora eu perdi, só qual parte que era para eu repetir. Mas, enfim, vamos lá. Depois que você quita a dívida, você está seguindo a regrinha 40, 20, 20, o último passo, qual que é? Começar a investir. Começar a investir. Aí você começa a investir em renda fixa, renda variável, fundos, títulos no exterior, imóveis, ativos de empresa, ouro, prata, Bitcoin. Você entendeu? Aí tem um caminho do investimento. Poupança, quem não quiser correr risco, CDB. Aí tem a parte do investimento. O que é o legal do investimento? O que vocês têm que entender aqui? Parte daquele dinheiro que vocês estão guardando. Vocês vão guardar numa renda fixa. Liquidez diária. Anota aí, renda fixa, liquidez diária. Porque renda fixa é garantida pelo FGC, igual eu te falei. O primeiro investimento que vocês vão fazer é como é que eu vou chamar? É o fundo de emergência. O que é esse fundo de emergência? Você vai pegar o teu custo de vida essencial,
Meu custo de vida, vamos supor que é R$ 3.000. Você vai multiplicar por 6 meses ou um ano, preferencialmente um ano. Então, 3.000 vezes 12, R$ 36.000, ok? Você vai guardar R$ 36.000 nesse fundo de emergência. Por quê? Se der uma zebra, sei lá, um Covid, uma coisa, você tem dinheiro de um ano guardado. E aí você tem um ano de segurança para você viver. Olha que legal. Depois que você completou essa faixa de um ano de segurança para você viver, você vai começar a fazer outros investimentos que vão garantir para você uma maior rentabilidade. Aí você pode, sei lá, procurar imóveis, você vai procurar fundo imobiliário. Existe maneira de investir em caixa, né, que seria renda fixa, você investiria em ações, você investiria no exterior, em empresas do exterior e fundo imobiliário. E aí você consegue equilibrar os seus investimentos, porque quando um sobe, o outro cai, né, aí você consegue ir equilibrando. Mas isso também é um assunto para uma aula mais aprofundada, só sobre investimento. Mas o sexto passo para você fechar o negócio, para você sair de endividado, se tornar investidor, é esse. Gente, dúvidas até aqui? Não. Está tranquilo. Se tiver dúvida, é a terceira pausa que eu vou fazer, e aí eu vou continuar o conteúdo aqui, para a gente fechar essa aulinha. Vou perguntar, vocês estão gostando da aulinha? Tá legal? Tá maçante? Manda aí no chat. Eu estou tentando olhar os dois chats aqui, mas eu fiquei perdido. Só manda aí se está legal a aula, se fez sentido. Obrigado. Eu tento ter uma didática boa. Eu tento, viu? Eu estou tentando. Não é uma coisa muito natural, mas eu estou treinando um pouco para poder vir aqui. E mais uma vez, eu vou mandar aqui os arrobas, ó, @Júlio Tamburi. Tanto no YouTube quanto no Instagram. Me sigam lá, que eu posto conteúdo gratuito diariamente, tá? No Instagram, conteúdinho de 1 minuto e meio. No YouTube, eu tenho aulas, eu posto toda quarta e sexta-feira, aulas de 20, 30 minutos, ensinando alguma coisa. Tudo relacionado a sair das dívidas e se tornar investidor. Beleza. Sem perguntas? Roberto mandou um parabéns para mim, obrigado. Sou muito grato. Está gostando de forma simples. Eu não consigo ler direito nesse trem aqui. Eu quero mudar, assim. Peraí. Quem perguntou aqui? Como negociar com pessoa física? Você, o que perguntou aqui, entendeu como é que funciona? Fez sentido? Cara, tá muito ruim esse negócio aqui para eu enxergar. Então, ó, aula sobre tipos de investimento. Eu ensino um pouco sobre isso. Eu não posso ensinar vocês a investir, tá? Porque eu não sou formado nessa área. Não tem lei para isso. Mas eu posso ensinar os tipos de investimento, posso sim. Ainda não tenho aula sobre isso no YouTube, mas tá engatilhado lá uma para isso. Esses dias eu gravei um vídeo e uma pessoa falou: e agora que eu estou economizando, o que eu faço com o dinheiro? Exatamente isso. Só para vocês terem ideia, esses dias eu fiz um cálculo. Se a gente economizar R$ 300 por mês, eu tinha separado lá R$ 150 de um barzinho que você faz, R$ 50 de Netflix, e mais R$ 50 de não sei o quê, você poupar isso todo mês, cortando Netflix, um barzinho, e mais alguma coisa, eu não lembro, YouTube Premium, sei lá, um desses streaming. Eu fiz um cálculo lá no YouTube, apresentei para as pessoas, se economizar isso por todo mês, durante 30 anos, você forma uma fortuna de R$ 800 mil. Olha que legal. E R$ 800 mil vai gerar para você uma renda passiva de 80 mil por ano, dividido por 12 vai dar o quê? 8 mil, vai dar uns 7 mil por mês. Uma aposentadoria boa, né? Só cortando um barzinho por mês, os streaming. Muito legal. Gente, agora eu vou para uma parte que é o seguinte. Aprenderam? Fez sentido? Eu vou oferecer para vocês aqui um acompanhamento que faz parte do que eu ensino, tá, gente? Hoje eu tenho uma empresa de publicidade e eu tenho uma empresa de educação. Eu quero apresentar para vocês, para quem quiser fazer parte desse movimento, eu acabei de montar a primeira turma do Endividado Investidor, que eu ensino, eu acompanho as pessoas semanalmente a fazer esse processo, e todos esses passos, negociação de dívida, tudo.
Eu estou pedindo aqui humildemente para apresentar isso. Se alguém sentir vontade de fazer parte, eu estou aberto aqui para vocês participarem. Tem custo, tudo, mas eu quero apresentar de forma humilde, porque faz parte também do meu trabalho. Então, essa aula não é só, não, o objetivo não é fazer venda, o objetivo é ensinar mesmo passo a passo, mas quem quiser fazer esse passo a passo comigo, acompanhando, eu tenho esse acompanhamento, eu criei esse acompanhamento em grupo, tá? Eu quero apresentar para vocês de forma humilde mesmo, isso aqui não é para enriquecer. E parte do que a gente fatura aqui com essa empresa, ela é revertida em doações, tá, gente? A gente separa uma porcentagem, conforme for aumentando o faturamento, e eu tenho a vontade de montar uma escola física aqui na minha cidade para ensinar uma profissão para os jovens, de gestor de tráfego, de publicidade, e ensinar eles também a gerir o dinheiro deles. Então, esse é um dos sonhos, e esse projeto que eu vou apresentar para vocês, ele que vai financiar isso com o tempo, tá? Então, vamos lá. Então, se tudo isso fizer sentido, se você quiser fazer parte desse processo com acompanhamento, eu quero te convidar para esse projeto de Endividado Investidor. É um projeto que a ideia é trazer várias pessoas que estão passando por esse processo, que querem mudar e que querem esse acompanhamento. Como que funciona isso? Eu dou aulas semanais, essas no Google Meet, em grupo, por 1 ano, para a pessoa. Então, toda semana no Google Meet, você vai participar de uma aula ao vivo comigo, tá? E aí, essa aula, ela vai ter de 2 a 3 horas, onde a gente vai trazer os problemas de vocês, abordar e trabalhar para sair das dívidas, para começar a investir, para fazer gestão orçamentária. Então, ele tem toda uma ementa preparada para vocês viverem todo esse acompanhamento. E tem também o trabalho de mudança de hábito, tá? Um trabalho comportamental. Esse é o primeiro trabalho que vai ter, na verdade. Então, vamos lá. Esse acompanhamento por 1 ano, deixa eu abrir o cronograma para vocês aqui. Ele vai começar agora, já no dia 29 de janeiro, tá? E as aulas ao vivo são o seguinte: a gente já vai começar a aprender sobre comportamento, precisamos criar para sair das dívidas. No dia 5, né, na outra semana, a gente já vai calcular juros justos para negociar com os bancos. E no dia 12, a gente já vai começar a negociar com esse povo. Olha que legal. Então, as 3 primeiras aulas já estão marcadas, tá? Para quem participar desse projeto. Junto disso, eu vou disponibilizar um acompanhamento gravado, tá? São 10 módulos. 10 módulos, exatamente, são 10 módulos, onde eles ainda não foram, eles estão sendo gravados, estão sendo confeccionados, eu estou gravando, e eles vão ser postados conforme esse cronograma. Do dia 28 do 1, módulo 1 e módulo 2, 11 do 2, 3 e 4, né? Olha lá, bem-vindos, introdução, mudança comportamental, sociedade do consumo, como nos endividamos, como sair das dívidas e nunca mais voltar, 25 do 2, 11 do 3, gestão orçamentária com planilha, sem planilha, para quem não gosta de planilha. Dia 18 do 3, módulo 9, o que fazer com dinheiro de investimento, como criar novas oportunidades. Daí a gente tem o módulo bônus do curso de gestão de tráfego, para quem criar uma oportunidade, né? Depois que ela criar uma oportunidade, você ainda vai ter um curso de gestão de tráfego para aprender a anunciar isso na internet. Então, é um acompanhamento que eu tenho semanal, que vocês vão ter comigo, online ao vivo, mas um cronograma de aula gravada, né? Vão ser mais de 50 horas gravadas aqui para vocês assistirem e aprenderem tudo o que vocês precisam, desde mudança de comportamento, para formar novas sinapses mentais, até negociação, sair da dívida. Você vai ter todo esse processo, como criar coisa, como criar oportunidades e fazer investimentos. Então, aqui você vai ter tudo centralizado. Isso vai ajudar muito vocês a nunca mais entrar em dívida, tá? Esse acompanhamento, deixa eu passar aqui. Não apareceu? Eu pensei que tinha aparecido o cronograma. Gente, espera aí. Agora que me falaram que não apareceu o cronograma, vocês me desculpem. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Agora vocês estão vendo o cronograma? Agora tá, né? O cronograma é o seguinte, olha lá. Aulas ao vivo, toda quarta-feira às 19 horas. Essas aulas são gravadas, elas são ao vivo, vão ser gravadas e disponibilizadas para quem não conseguir participar. E aí as primeiras aulas já marcadas dia 29, dia 5 do 2, dia 12 do 2, são esses temas: comportamentos que precisamos criar para sair das dívidas, como calcular os juros justos e negociar com o banco. E o terceiro, a gente já vai negociar com esses bancos malignos, tá?
E junto disso, as nossas aulas gravadas. Vão ser disponibilizadas gravações dos módulos do dia 28/1, que estão sendo confeccionados, dia 11/2, 25/2, 11/3, 18/3 e 25/3. Até 25/3, todo o curso vai estar gravado lá. E aí os módulos, a gente vai de bem-vindo, introdução, mudança comportamental, sociedade de consumo, como nos endividamos, como sair das dívidas e nunca mais voltar, gestão orçamentária com planilha, sem planilha para quem não gosta de Excel, o que fazer com o dinheiro de investimento quando estiver sobrando e como criar novas oportunidades com o dinheiro que está sobrando. E, por fim, o bônus do curso de publicidade e gestão de tráfego. Depois eu tenho uma empresa de publicidade, eu vou ensinar vocês a pegar a oportunidade de vocês e ainda pôr na internet e vender mais, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar a tela aqui. Agora vocês estão vendo. Está vendo a garantia? E aí eu criei uma garantia, por quê? Meu objetivo é o quê? Que vocês saiam das dívidas e se tornem investidor. Então, depois que o curso estiver postado, vocês assistirem todo o curso, assistir 60% das aulas ao vivo, mas assistir mesmo ter gravado, tá? Você assistiu as aulas depois gravadas, você assistiu pelo menos 60%, você pode participar da garantia. E mesmo assim, se não conseguir organizar sua vida financeira, você vai ter um encontro individual comigo. Nesse encontro individual, a gente vai montar um plano de ação para resolver a sua dor de cabeça. Mesmo se você fizer o curso e não conseguir, você ainda vai fazer um encontro, eu vou fazer um planejamento para você sair dessa dívida. Eu ainda vou ficar lá no WhatsApp. Ô, já executou isso? Como é que tá? Papapá, ainda vou te acompanhar. Você só assombra, né? Acho que vocês vão achar até ruim. E mesmo se durante 3 meses você aplicar esse plano de ação e não der certo, você vai virar para mim e falar, Júlio, realmente não deu certo, você me ensinou, não funcionou, tá aqui, eu fiz as aulas, tá aqui, eu fiz teu plano de ação, você vai me apresentar isso, eu vou ver que você assistiu às aulas ou não. Comprovando todo esse processo, você vai poder receber seu dinheiro investido aqui de volta, tá? Você vai acionar isso, um contrato, não precisa ir nem na parte jurídica, nada, a gente vai ter uma reunião, se realmente você não conseguir, eu devolvo dinheiro para você, tá? E é o dinheiro total. Aí, o que é esse dinheiro? O que é investimento? Para vocês terem noção, a minha mentoria, que eu ensino as pessoas esse processo individual, eu cobro R$1.000 por mês, dá R$12.000 por ano. Esse acompanhamento anual, eu estou fazendo para as pessoas que estão realmente em dificuldade. Então, esse acompanhamento anual, eu vou cobrar R$800 por ano. Na verdade, R$799 à vista o ano. Não é nem 800. Aí você vai ter um ano comigo, aula ao vivo todo dia, aula gravada até março, gravada lá disponível. E se mesmo assim você ainda continuar enroscado, você vai ter um encontro individual comigo para tirar você desse enrosco. Eu tenho certeza que você vai sair. Se você não sair do enrosco, se não der certo, né, se não tiver encaminhado tudo direitinho, aí você vai ter direito a pegar esses R$799 de volta, tá? E aqui eu ainda perco 10%, porque a Hotmart me cobra 10%. Então, para vocês terem noção, como o projeto é super acessível, né, ele dá cerca de 12 vezes R$ 79,74 por mês. É um Netflix que você deixar de assinar, alguma coisinha aí que você deixa de assinar que vai mudar a tua vida. Tá? Vai mudar muito a tua vida. E aí eu quero dar para os 5 primeiros compradores dessa turma um encontro individual comigo para eu traçar já no começo a sua jornada financeira. Antes mesmo de você assistir as aulas, você vai ter um encontro e a gente já vai mapear o que são as suas dores, o que são os seus problemas. Tá? E lembrando que uma porcentagem desse faturamento ele vai para doação. Hoje a gente está doando cerca de 1% do faturamento líquido. A ideia é aumentar com o tempo para 5%, depois para 10%. Hoje ainda faturamos muito pouco aqui, estamos faturando devagarzinho, mas a ideia é destinar isso para esse projeto que eu falei para vocês. Tá? Então, eu vou pedir, Vitória, manda o link pro pessoal. Se fizer sentido para vocês que estão aqui, o link vou deixar disponível aqui no chat, eu vou colocar no grupo, tá? E é só vocês acessarem a Hotmart. Eu vou mostrar aqui como que funciona. Deixa eu abrir aqui. Isso, o link está aqui. Vou mostrar para vocês como funciona para fazer a compra. Para comprar, para participar do projeto, você clica no botão, você vai cair nessa página, colocar o seu e-mail, confirmar ele, nome completo, celular, tá? Adicionar o seu cartão aqui, e aqui você seleciona quantas vezes você quer fazer.
Dá para comprar no boleto, no Pix. Ele tem a opção de 2 cartões, tá? Ah, não tem um cartão, você pode colocar 2. Você pode colocar cartão de crédito, Pix, conta na Hotmart. Ele dá diversas opções, boleto, cartão virtual da Caixa. Eu vou deixar disponível aqui para vocês. Vou abrir novamente para perguntas. Vocês têm dúvidas sobre o produto, sobre como funciona, querem participar, faz sentido participar? E o que eu quero dizer aqui é que vocês não têm risco nenhum. Se você entrar e não der certo, ainda recebe o dinheiro de volta. Isso é fantástico. Isso é fantástico, porque o que eu quero é que vocês saiam mesmo dessa dívida, que vocês não passem dificuldade financeira nunca mais. Nunca mais. Esse é o objetivo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Coloca no grupo também, por favor. Alguma dúvida sobre o conteúdo? Alguma dúvida sobre... Vando, eu vou deixar aberto até... Deixa eu ver que dia que é hoje. Até dia 28. Até dia 28 vai ficar aberto para compra, tá? Todo mundo que comprar agora, os 5 primeiros, como eu falei, vai ter esse encontro individual comigo. E tá muito barato, gente. Esse é a primeira vez que eu estou abrindo turma assim online. Eu atendo sempre particular, privado ou em grupo. É a primeira turma online que eu estou abrindo, tá? Boleto parcelado eu não configurei aqui. Mas se o pessoal não estiver conseguindo no cartão, manda no meu privado, coloca meu número aí, por favor, meu, que não está conseguindo. Eu libero o pagamento parcelado, mas a gente vai fazer pela plataforma do Asas, tá? Porque a Hotmart cobra 10% e eu demoro para receber. E eu preciso receber antes isso para eu poder começar a trabalhar com vocês, entendeu? Para deixar guardadinho lá. Então, vocês me mandam um WhatsApp nesse número, vou pôr até o link. Ó. Quem não conseguir, não tiver cartão, me chama ali que eu faço boleto recorrente, tá? Para quem tiver com o nome sujo e não tiver cartão, não sei se dá para clicar nesse link. Me chama no WhatsApp. Manda mensagem no YouTube. Quem mandou aqui? Então vamos lá. Ó, a gente vai começar o curso, vocês entrando hoje, né? Ele vai ter início a primeira aula na quarta-feira que vem. Primeira aula ao vivo, dia 29, às 7 horas da noite. Todas as aulas vão ser toda quarta-feira, às 7 horas da noite, tá? Todos os encontros serão assim ao vivo, mas eles serão gravados. E mesmo que você não consiga participar naquela quarta-feira, você pode assistir no outro dia. Mas é interessante participar para você levar suas dúvidas, tal, para a gente conversar e ali formar um grupo bem forte, né? Um grupo bem forte para a gente lidar com as dívidas junto, se tornar investidor. E o conteúdo gravado, ele vai ser disponibilizado conforme o cronograma que eu mostrei para vocês. Deixa eu abrir ele de novo aqui. Espera aí. Cronograma. Cadê? Aqui. O conteúdo eu já comecei a gravar. Na hora que você entrar lá, já tem uma aula, tá? Que eu postei, mas é só uma introdução e um pouquinho de conteúdo. Deixa eu mudar aqui. Só que o cronograma de postagem das aulas será dia 28 do 1, módulo 1 e 2, 11 do 2, 3 e 4, tá? Das aulas gravadas. No dia 25 do 2, módulo 5 e 6, como sair da dívida, nunca mais voltar. Módulo 7, gestão orçamentária. Módulo 8, orçamentária sem planilha. 9, o que fazer com o dinheiro de investimento. 10, como criar novas oportunidades. Aí as datas são essas, 18 do 3 e 25 do 3. Até dia 25 do 3, o curso gravado vai estar lá. Mas enquanto esse curso está sendo produzido, a gente vai ter encontros toda quarta-feira, às 7 horas da noite. Cada quarta-feira um tema diferente. Os 3 primeiros temas já estão marcados aqui. Comportamento, calcular juros justos, negociando com o banco. Porque a ideia é que a gente já começar a negociar com esses bichos malvados aí. Esse é o plano. Como diz aqui mesmo, esse é o plano. A ideia é essa, tá? Aí o carrinho fica aberto até terça-feira. Quem não conseguir pagar no cartão, manda um WhatsApp aqui. Agora funcionou. Nesse número, eu vou para o meu WhatsApp pessoal no grupo. Vou colocar essas informações no grupo. Vocês me mandam lá que a gente faz boleto recorrente, não tem problema.
Eu só tenho que mudar de plataforma, aí vocês fazem o pagamento pelo Asas, depois eu incluo vocês dentro da plataforma da Hotmart, que eu incluo vocês de forma gratuita lá. Mais perguntas, gente? Faz sentido? Aí a Carol Rezende tinha perguntado de tipos de investimento, vai ter aula gravada sobre isso também lá, né? E fora isso, tem meu conteúdo gratuito. Só que o conteúdo pago, ele tem esse acompanhamento, né? O conteúdo pago, você tem um acompanhamento comigo ali. E aí eu vou passar toda a minha experiência de ter saído dessa dívida de 260 mil reais aí, fora tudo que eu já vivi, né? Eu já trabalhei em CLT, já trabalhei em indústria, já trabalhei em hotel, já fiz faculdade, 2, 3 faculdades, eu tenho muito conhecimento aí para ir trazendo para vocês. Mas o conhecimento melhor é o que a gente ganha na vida, né? Conhecimento de faculdade, essas coisas ajuda, complementa, mas ele não é a essência. A essência é a vida que a gente vai batalhando aí no dia a dia. Roberto, vai dormir. Pessoal, eu vou me despedir aqui de vocês, tá? Fico muito feliz e honrado de ter dado essa aulinha para vocês. Peço mais uma vez, se sentir no coração, participem da nossa primeira turma online aqui, nosso primeiro grupo de endividado investidor. Vai ser muito importante para vocês e para mim. E sigam lá no Instagram, no YouTube também para receber muito conteúdo meu, tá? Essa aula vai ficar gravada, eu vou disponibilizar ela para vocês também, se quiser assistir, reassistir. Eu vou disponibilizar no site que eu vou montar e mandar para vocês. E eu sou muito feliz de estar aqui, grato. Isso, compra o curso, volta a dormir. É isso mesmo, volta a dormir. É muito bom. Gente, pra vocês terem noção, eu achei muito engraçado isso. Eu já passei por isso, tá? Eu cheguei num ponto que eu tive crise de ansiedade muito forte, que eu não conseguia sair de casa, gente, por causa de dívida, por causa de tudo isso. Eu não contei isso aqui, é muito próprio. Aí eu cheguei no psiquiatra lá, ele me passou 3, 4 remédios. Eu nunca gostei de tomar remédio. Aí eu não tomei. Gente, eu não tomei. Eu falei, não vou tomar, não. Vou tomar, não. Eu fiquei um mês dentro de casa, trancado. Fiquei um mês ali, não conseguia dormir, não conseguia fazer nada. Aí depois de um mês eu fui voltando devagarzinho, eu fui implementando o que eu ensinei aqui de fazer caminhada, mudar hábito, minha vida mudou. Acabou com as minhas crises de ansiedade, acabou com a insônia, com o tempo eu acabei com as dívidas. É isso. Gente, se alguém passa por isso hoje, ó, vamos fazer o acompanhamento, vocês vão sair disso também. Vai acabar com a ansiedade, eu tenho certeza. Agradeço muito, sou muito grato, gratidão de verdade. E muito grato por estar aqui. Eu vou desligar, então. Eu quero que vocês durmam bem, tenham uma ótima semana, um ótimo fim de semana, já é quase sexta. Sexta-feira, sextou com calma, vamos pensar muito, refletir. E muito obrigado por todo mundo que participou. Sou muito grato mesmo. Fiquem com Deus. Um abração, gente. Deixa eu desligar. Ô, musiquinha, para encerrar. Muito bom. Bom procura. Roberto é ótimo.